Agora eu quero falar que há menos de um mês da aposentadoria de Rosa Weber, o presidente Lula intensificou as consultas a ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a sucessão na corte. O presidente sondou nos últimos dias autoridades a respeito dos nomes do ministro da Justiça, Flávio Dino, do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Além dos dois, tem também ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, é apontado como um dos favoritos para ocupar a cadeira da ministra, que no próximo dia 2 de outubro completa 75 anos, que é a idade máxima para alguém que possa permanecer na corte, ali no Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, se houver a indicação de um homem, só vai restar uma ministra só, a ministra Carmen Lúcia, como mulher no Supremo Tribunal Federal. Todos os outros serão homens. Como é que isso repercute de alguma forma, Fábio Piperno, para o governo Lula, que trouxe ali no seu discurso a defesa do empoderamento da mulher, de oferecer cargos que sejam de visibilidade, de importância, de poder para as mulheres aqui no país? É bom que se diga que quem nomeou a ministra Carmen Lúcia foi ele, lá atrás. Agora, é claro que vai haver ruído, sim, vai haver esse tipo de crítica, porque ele prometeu isso. E aí, então, no STF dele, ele vai ter direito a já nomeou, já indicou um. Em tese, o substituto da Rosa Weber vai ser o último. Então, ele vai sofrer esse tipo de crítica, porque a nomeação de um homem agora iria na contramão daquilo que ele prometeu lá atrás. Agora, eu sou ainda daqueles que acham que, independentemente de você, por exemplo, escolher ministro a partir de cota, Bolsonaro, por exemplo, queria lá um terrivelmente evangélico. Boa parte do PT que é uma outra mulher. Eu acho que tem que nomear um ministro bom, que conheça a Constituição. Fala, Nelsinho, como é que você enxerga esse movimento? É incoerente com o discurso dele na campanha, que era de valorização da mulher, e não só da mulher, de minorias também. Havia um compromisso, inclusive, de indicar um ministro ou uma ministra da comunidade negra. Tinha também esse compromisso. Mas o presidente Lula não está preocupado com isso. Ele está preocupado... Joaquim Barbosa foi... Pois é, foi indicado por ele, ele não está a fim de cometer o mesmo erro, porque o Joaquim Barbosa, apesar de ter sido indicado por ele, ministro negro do Supremo Tribunal Federal, foi o relator da ação penal 470, o mensalão, que condenou a muitos companheiros do PT. Então agora ele não está preocupado, o presidente Lula, em atender a militância. Ele quer alguém que vá atender os interesses dele. E esses nomes que eu mencionei que estão sendo aventados, Nelsinho, de alguma forma eles atendem a interesses de Lula? Eu acredito que são pessoas próximas. O Jorge Messias é uma pessoa até mais próxima da Dilma do que do presidente Lula propriamente. Ele está, inclusive, na Advocacia Geral da União como cota de indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. O Flávio Dino é um aliado de primeira hora, mas dessa gestão, desse governo, não é alguém que historicamente caminhou com o presidente Lula. Eu acredito que desses nomes cotados hoje, o Bruno Dantas seja o que sai na frente nessa possibilidade de ser indicado. Eu apostaria no Bruno Dantas, que é do Tribunal de Contas da União. E essa movimentação, como é que ela chega para você, Gani? Olha, eu vou concordar com o Piperno e com o Coba também, né? Que isso é incoerente com o discurso político que o PT adotou durante a eleição. Então isso vai trazer aí um ônus para o partido. Agora, o que é mais importante é um ministro, independente seja mulher, homem, o que quer que seja, que respeite a Constituição Federal, né? E não que seja um ministro que coloque todas as suas ideologias progressistas no seu voto. A gente só quer um ministro discreto e que respeite a Constituição. Mas vocês mesmos estavam elogiando, por exemplo, a atuação de Cristiano Zanin, que foi uma indicação de Lula, mais recente, inclusive. Mas então, o voto dele está de acordo com a Constituição Federal. A nossa Constituição não fala em legalização das drogas. Isso, aliás, é uma matéria do Congresso Nacional. Então, é um voto coerente com o que está na Constituição Federal. Em relação ao marco temporal, aí eu tenho as minhas ressalvas. Mas, por enquanto, ele tem feito aí um bom trabalho à frente do Supremo. E o Cristiano Zanin nunca foi um militante na política. Ele sempre foi conhecido pela sua atuação no direito, na advocacia em especial e na advocacia empresarial. Então ele não tem um histórico de militância, de filiação, de candidatura, de discursos políticos, ele sempre teve esse... Então, e Lula não sabia disso ao indicá-lo? Sabia, por isso mesmo é que eu digo que o presidente Lula não está preocupado em atender a militância. Ele está preocupado em colocar alguém lá da sua confiança, com quem ele possa conversar.
É essa a ideia do presidente Lula, e vamos deixar claro, não é só dele, o Bolsonaro também falava isso, que indicaria alguém com quem pudesse tomar uma tubaína. Essa era a conversa do Bolsonaro. Sim. Então o presidente, seja o Bolsonaro, seja o Lula, quer sempre ali um ministro com quem possa conversar, e isso não é tão democrático assim no final das contas, viu? O que foi, Piperno? Não, eu acho o seguinte, historicamente o presidente Lula, ele nomeou, sim, ministros sem consultar, sem dar muita satisfação para a militância. Por exemplo, a Carmen Lúcia foi um nome, né? Outros, por exemplo, que ela tem gente que saiu há pouco tempo do STF, que era mais ligado a ele do que tinha mais vínculos com ele do que propriamente com a militância do PT. Ele não vai dar esse tipo de satisfação, até porque ele jamais, na campanha, ele falou, olha, lá pro STF eu vou nomear gente que pensa como a militância do PT ou que seja mulher, que seja, sei lá, pobre, que seja rico. Ele não deu esse tipo de pista. Quando ele fala em empoderamento das mulheres, a gente está falando da máquina toda, não especificamente disso.